crime de abuso infantil exige a comprovação de que o réu, tendo a guarda ou custódia de uma criança em circunstâncias que não sejam propícias a causar morte ou lesão física grave, intencionalmente ou conscientemente causou ou permitiu que a integridade física ou a saúde da criança fosse prejudicada ou que ela fosse colocada em uma situação em que sua saúde estivesse em perigo. Alega-se ainda que o réu cometeu esse delito utilizando uma GMC Sierra Denali e um trailer de carga Wells, considerados instrumentos perigosos pela lei do Arizona. Intencionalmente ou com a intenção de, conforme utilizado nestas instruções, significa que o objetivo do réu é causar esse resultado ou praticar essa conduta. Agir conscientemente neste contexto significa que o réu agiu com consciência ou crença na existência de conduta ou circunstâncias que constituem uma infração. Isso não significa que o réu precisava saber que a conduta era proibida por lei. Instrumento perigoso significa qualquer coisa que seja facilmente capaz de causar morte ou lesão física grave nas circunstâncias em que é utilizada. O réu declarou-se não culpado das acusações. O Estado deve provar cada elemento do crime imputado, além de qualquer dúvida razoável. Vou fornecer mais detalhes e definições sobre o suposto crime nas instruções finais ao júri. O Estado acusou o réu de um crime. A acusação não é uma prova contra o réu. Vocês não devem pensar que o réu é culpado só porque ele foi acusado de um crime. O réu declarou-se não culpado. A declaração de não culpabilidade do réu significa que o Estado deve provar cada parte da acusação, além de qualquer dúvida razoável. A lei não exige que o réu prove sua inocência. Todo réu é presumido inocente pela lei. O Estado tem o ônus de provar a culpa do réu, além de qualquer dúvida razoável. Em casos civis, é necessário apenas provar que um fato é mais provável do que improvável ou que sua veracidade é altamente provável. Em casos criminais como este, a prova do Estado deve ser mais forte que isso. Ela deve estar além de qualquer dúvida razoável. Prova além de qualquer dúvida razoável é a que o convence firmemente da culpa do réu. Existem pouquíssimas coisas neste mundo que sabemos com absoluta certeza. E em casos criminais, a lei não exige uma prova que elimine toda e qualquer dúvida. Se, com base na sua análise das provas, você estiver firmemente convencido de que o réu é culpado do crime pelo qual foi acusado, deve considerá-lo culpado. Se, por outro lado, você achar que existe uma possibilidade real de que ele não seja culpado, deve dar a ele o benefício da dúvida e considerá-lo não culpado. Ao decidir sobre se o réu é culpado ou não culpado, considere as provas apresentadas e evidências acordadas entre as partes. Tudo bem, podem prosseguir. E só para lembrar, ambas as partes podem usar o espaço como quiserem durante a inspeção. Aberturas. Obrigado pela abertura, Félix. Os dedos de uma criança se agarram a essas portas do trailer, mantendo-as fechadas. Foi isso que foi visto nas estradas de Flagstaff em um dia quente de agosto de 2022. Mas não tinha só uma criança lá. Em 28 de agosto de 2022, havia 3 meninas jovens neste trailer de carga de metal viajando de Colorado City, Arizona, passando por Flagstaff em uma jornada de 3 horas e meia. E elas estavam nesse trailer quente, sem ventilação e sem cintos de segurança, enquanto a temperatura lá fora chegava a 27 graus Celsius ou mais. Dentro desse trailer havia vários itens, grandes e pequenos, como esse sofá reclinável, travesseiro e cadeiras. Elas não foram vistas. E é por isso que, como você pode ver, enfiado na parte de trás desse trailer de carga, havia um banheiro improvisado com um assento de privada em cima de um balde azul, forrado com um saco de lixo preto, como você pode ver nas laterais, cortinas bordô ou roxas para privacidade. Mas isso não era tudo.
você pode ver vários objetos enfiados nesse pequeno trailer com essas 3 meninas. Abaixo do sofá e das cadeiras dobráveis, há um gerador mostrado aqui. Assim como um carrinho de bebê, ao lado de um tanque de combustível, ao lado daquele gerador, ao lado daquele vaso sanitário e sofá. Ao lado do tanque de combustível, 2 galões de bar com cabos elásticos soltos. E até uma pá de metal atrás da cortina improvisada do banheiro. Qualquer um desses objetos, sozinho, já representaria um risco de dano para essas garotas lá dentro. Como pode ver, não era um veículo de passageiros nem um carro. Era um trailer. Você vai ouvir que era um trailer Wells Cargo, não projetado para ocupação ou uso humano. Um trailer metálico fechado, sem ventilação, sem janelas, sem ar-condicionado. E como é óbvio, sem assentos presos ou fixados. E como eu disse antes, certamente sem cintos de segurança. E essa viagem para essas 3 garotas nesse trailer quente não foi breve. Como você vai ouvir, elas embarcaram em Colorado City, Arizona, a mais de 3 horas e meia de Flagstaff. 3 horas e meia de distância, como eu disse, em uma viagem em um trailer quente, sem ventilação, sem janelas, sem ar-condicionado. Com 3 meninas jovens de 14, 12 e 11 anos nessa jornada traiçoeira. E isso por causa deste homem, o réu Samuel Bagon, que supervisionava elas, que estava cuidando delas, que deveria estar tomando conta delas. Elas estavam sob seus cuidados e sua guarda, e a viagem foi ideia dele. Elas carregaram o trailer com ele em Colorado City e estavam ao telefone com ele quase o tempo todo durante essa viagem. E isso estava acontecendo enquanto ele estava em segurança no banco do motorista dessa caminhonete com ar-condicionado, como você pode ver aqui. Uma caminhonete equipada com cintos de segurança e recursos comuns de segurança. Essa caminhonete estava puxando esse trailer metálico. Neste caso, você ouvirá que alguém denunciou a situação ao ligar para o 911. E então, pouco tempo depois, um funcionário do Departamento de Segurança Pública do Arizona avistou um trailer fechado e, como mencionei antes, viu os dedos de uma criança saindo de forma perigosa no topo daquele trailer. Gary Crosby é agente de assistência a motoristas do Departamento de Segurança Pública. Ao ver o caminhão e o trailer, ficou alarmado. Ele passou a seguir e observar o veículo. Primeiro, ele viu as orelhas surgirem no topo do trailer destrancado. Acho que as orelhas estão mantendo isso destrancado. Provavelmente a porta do trailer ficou precariamente fechada. Crosby seguiu o veículo, o caminhão e o trailer, até que Samuel Bacon, o réu, ficou desconfiado e paranoico com a polícia, parou o caminhão e o trailer na 2001 East Hunting Drive, aqui em Flagstaff, perto da loja Eagle. Vou mostrar um vídeo curto agora. Aviso que no início, quando mostra o Sr. Bateman saindo do lado do motorista, não há áudio. Caminhão, eu vou tirar essa faca de você, tudo bem? Alguma? Outra arma com você. Vamos. Qual é o seu nome, Samuel? Agora, o que você diz? Você tem outra arma? Por favor, não ponha a mão nos bolsos assim. Estamos aqui porque supostamente há pessoas desaparecidas. Estamos colocando pessoas. Em apuros? Quando Sam e Nathan pararam na loja Eagle e não saíram, eu já estava a caminho.
As garotas, por instrução dele, ficaram escondidas na parte de trás do trailer. 4 policiais chegaram ao local, como foi possível ver, e então Samuel Bateman saiu pela porta do motorista da caminhonete estacionada. Depois de conversar com o Sr. Bateman, os policiais se aproximaram do trailer para ver quem ou o que estava dentro. E foi então que as 3 meninas, Shirley, de 11 anos, Gladys, de 12 anos, e Dorothea, de 14 anos, saíram do veículo, como você verá aqui. E novamente este vídeo é um pouco mais triste. O trailer e as mulheres que estavam com Samuel Bateman no caminhão. Nesta foto você vê as imagens e os telefones que Samuel Bateman usava para contato com elas. Aquelas meninas no trailer eram Dorothea, na época com 14 anos, e Gladys, então com apenas 12 anos de idade. E Shirley, então com apenas 11 anos de idade. Falavam sobre sua difícil jornada no trailer. Mas, no fim das contas, o que este caso realmente trata é que esse homem, Samuel Bateman, sabia que aquelas meninas estavam lá dentro. Que foi ideia dele que elas estavam sob seus cuidados e responsabilidade. E que ele sabia que elas estavam lá o tempo todo porque ele, assim como o primo delas, estava no telefone com elas conversando o tempo todo. Você ouvirá que houve ao menos uma parada, inclusive no Silver Saddle Trading Post em Flagstaff, que essas garotas estavam com ele durante toda essa jornada. E que Bateman só parava quando, paranoico, percebia muita presença policial por perto. Houve várias chances de interromper e expor a situação. E o Sr. Bateman não aproveitou essas oportunidades. Você vai ouvir que essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Que eles já tinham sido avisados sobre esse tipo de coisa antes. Quando apenas 2 semanas antes, em 14 de agosto de 2022, ele foi parado por transportar as mesmas 3 meninas. Shirley, de 11 anos last, de 12, e Dorothea, de 14 anos. Todas as meninas estavam sendo transportadas de forma igualmente insegura. E você vai vê-las naquele carro quando tentam sair neste vídeo. Em uma situação, não onde eles realmente se machucaram, mas onde a saúde deles estava, de fato, certamente em perigo. E como o juiz mencionou, é à luz do bom senso, da razão e da experiência. É bom senso saber quem ou o que está no reboque que você está puxando. Como o juiz mencionou para vocês neste caso, essas acusações são 3 acusações de maus tratos contra crianças. E é isso que este caso representa, o que o Estado quis fazer. Tratava-se de maus tratos contra crianças.
Colocar essas 3 meninas que não são adultas e não têm independência em uma situação dessas, onde em qualquer situação comum de direção, um solavanco na estrada, uma parada brusca ou até mesmo uma colisão leve, haveria risco de ferimentos. E nós sabemos também que o juiz disse a vocês que os advogados vêm para apresentar provas. Então, o Estado vai pedir que vocês prestem muita atenção às provas, assistam e ouçam as provas. E como o tribunal também mencionou, vocês não vão receber transcrições dos depoimentos, nem cópias dos testemunhos do julgamento. Então, cabe a vocês, como o tribunal disse, fazer anotações, ouvir com atenção e prestar atenção durante todo o julgamento. Sem alegações iniciais neste momento, sua manifestação inicial ficará para o fim da apresentação da acusação. Acho que gostaria de fazê-lo agora. Tudo bem, pode começar quando estiver pronto. E você queria que eu mostrasse este vídeo para o Sr. Bateman, para você? Eu não acredito nisso. Ok, obrigado. Ei, tudo bem. Bom, antes de tudo, eu peço que você tenha paciência comigo, porque é a primeira vez que faço isso. Eu realmente não sei o que estou fazendo. Mas estou preparando algo aqui. Você não pode, então... Ok, Sr. Bateman, fale mais alto para testarmos o microfone e ver se está funcionando. Ok. Só fale mais alto, tá bom? Ok. E talvez você possa colocar mais para cima na sua lapela para captar melhor. Peço apenas que tenha paciência, pois nunca fiz isso antes. Então estou pronto para passar para a declaração aqui. Ok. Quero mencionar que você nunca vai ouvir que houve prova de que eu machucaria alguém intencionalmente. Isso não faz parte da minha natureza. Sou um pai gentil e amoroso. Também sou uma pessoa de bom coração. Então eles não se lembravam. Senhor, me desculpe. Um segundo aqui. Desculpe. Só quero dizer que não estou aqui porque machuquei alguém de propósito. Não vão provar isso porque nem está no meu coração. Eu sou uma pessoa gentil e quando as pessoas pedem coisas eu simplesmente não consigo fazer. E essas garotas gostam de fazer essas coisas. Eu gosto de andar de triciclo, de sair pelo menos uma vez por semana se elas me pedem, e eu vou ao cinema. Então eu costumava andar nisso para ir ao cinema. Senhor, me desculpe, Kevin. Não estou falando sobre os filmes, claro, incrível. E já que você está com o microfone de mão, Sr. Bateman, só vou lembrar que se quiser usar o púlpito que tem um suporte para microfone, fique à vontade, não é obrigatório. Quero garantir que você saiba disso e lembre que essa opção existe. Ok, obrigado. Você consegue me ouvir bem? Ok. Estou tentando de novo. Peço que tenha paciência, pois é minha primeira vez e não sou advogado. Só estou dizendo que sou um pai gentil e amoroso. É isso que eu sou. Sou muito gentil e amável. E eu nunca machuco ninguém de propósito. Eu nem dou palmadas nos meus filhos ou algo assim. Então... Além disso, por favor, entendam que a denúncia não é prova. Eu só peço que vocês tomem sua decisão com base nos fatos e nas provas, não em sentimentos ou opiniões. Ou qualquer história que vocês tenham ouvido. E também lembrem-se, enquanto estou aqui, que eu tenho uma ficha limpa. Apenas uma ficha muito limpa, uma ficha limpa na minha mente. O Estado deve provar seu caso. Quando o governo fizer a declaração de abertura, desculpe, perdão. Sim, vou pedir desculpas pelas minhas anotações aqui. Vou garantir que o governo nunca comprove que minha intenção era prejudicá-los, pois essa não é minha natureza.
Também gostaria de dizer que já estava estacionado. Quando o governo disse que eu tive que ser parado por causa da prática do crime como um veículo, eu acho. Na verdade, as garotas estavam correndo. O treinador me ligou e disse, estamos aqui atrás. Fiquei surpreso e pensei, meu Deus. Ele disse que as mãos delas estavam para fora do trailer, da porta de trás. E eu vi, parei imediatamente, e aconteceu que foi exatamente no momento em que o trailer passou por mim, parou atrás de mim. Ele chegou rápido e bateu direto no meu trailer. Mantive lá, mas pensei, e agora o que vai acontecer? Foi assim. Eu estava no telefone com aquelas garotas quando as pessoas estavam ao meu lado. Parecia que eu estava muito paranoico, o que era verdade. Mas vou dizer que aquelas garotas me perguntaram várias vezes se eu poderia voltar. E eu disse não para elas no começo, mas depois acabei cedendo. E foi feito, eu prometo, eu reconheço, foi feito. Não deveria ter feito isso. E gostaria de mencionar que eu já estava no estacionamento do parque, parado por uns 4 ou 5 minutos, aguardando a ligação delas. Então eles não estavam com as luzes ligadas, e eu já tive vários advogados, e eles me disseram que o mais importante é que você tem que estar parado, e essa não foi exatamente a minha observação. Eu estava no estacionamento. Aquelas garotas me ligaram e disseram que estavam lá atrás com as mãos para fora da porta, então parei o carro pensando, meu Deus. E parte do testemunho que vocês vão ouvir é que eu fiquei indo e voltando. Isso porque esse cara ficou me seguindo de muito perto. Eu sabia que ele fazia parte disso, tipo um funcionário da cidade. Então, eu estava muito paranoico. Ok, outra pergunta que eu tenho é que o governo afirma que foi uma ligação para o 911, mas eu pergunto, onde está essa pessoa? Essa pessoa não foi encontrada em lugar nenhum. Lembrando que há 3 celulares lá atrás, sendo que um nem funcionava e era usado só como iPod, mas pelo menos 2 celulares lá atrás. E também gosto de mencionar que aquele trailer era, tipo como ele diz, um trailer velho e acabado, cheio de buracos, e eu não estava preocupado, ninguém estava preocupado com ventilação. Na verdade, tinha bastante ventilação. Quero dizer, não estou dizendo que não era quente, porque era quente. E eles estavam no telefone comigo o tempo todo, praticamente, sempre tinha sinal. Esse era o nível de problema que estava acontecendo. O grupo todo tinha cerca de 40 pessoas e talvez 5 ou 6 veículos, sabe? Uma caravana praticamente em todos os lugares que a gente ia. E a gente fazia muitas festas rave. Eu também mencionei que naquela parada anterior, em 14 de agosto, fiquei chocado ao saber que eles estavam lá atrás nessas 2 paradas. Por quê? Porque qualquer pessoa inteligente sairia quando eles simplesmente deixam lá atrás com a porta aberta? Isso eu não sei. Isso é extremamente perigoso. Quando estão no side by side, como falei, são as mesmas 3 garotas da cidade, elas simplesmente... meninas muito ocupadas e corajosas, e algumas das mesmas que gostam de fazer esse tipo de coisa. Então elas me perguntaram se podiam voltar lá, no side by side. Não sabia que elas estavam lá atrás. Disseram que me procuraram, mas não sei se você já organizou viagem com muita gente nova. Você está ocupado e não sabe o que acontece com 40 pessoas. E alguém disse que elas tinham me perguntado, mas eu não sabia. Então eu fui embora e... Aí quando o policial me parou, disse, não tem lugar na frente para ele? Eu fiquei sem entender. Achei que falava das bicicletas pequenas. Vamos tentar de novo. Por que ele perguntaria sobre aquelas 2 bicicletinhas na frente? Então uma garota lá atrás disse, são aquelas 2 garotas. Eu pensei, meu Deus. E então eu fui lá para trás. Então... acho que o que estou tentando te mostrar é que eu não quero pessoas. Eu sou gentil e amável, é da minha natureza. Compreensivo e empático. Eu não sou alguém que bate em criança. E
eu não sei se já mencionei isso aqui, mas não vou chamar nenhuma dessas pessoas para lhes fazer perguntas. Eu me importo demais com os sentimentos deles e não quero pressioná-los. Então... Pergunta: eu tenho uma preocupação profunda em ser alvo de perfilamento, como se tivesse havido uma abordagem pretextual. Existem tantos aspectos diferentes nessa situação que parecem pretextuais. Um deles foi o policial Green. Eu não sei, eu vi aquele vídeo depois. E eu não sei. Eles cortaram algumas partes, aliás. Eles cortaram várias partes do vídeo, mas ainda é possível encontrar algumas. Não tenho certeza do que eram essas partes. Não quero acusar, mas simplesmente não batia com o que vivi quando vi pela primeira vez. Mas foi isso que ele disse. O pedido de exclusão que você mencionou foi acolhido. Então foi isso que ele disse na ligação telefônica. Meritíssimo, pedimos ao tribunal que ordene o indivíduo que não repita as declarações que fez. A objeção foi aceita. Todas ou todas foram levantadas. Meritíssimo. Este próximo. Vou mencionar que essa viagem foi planejada semanas antes. Nós íamos para Scottsdale para uma ótima conferência de aluguel de carros. Eu trabalho com imóveis. E eu já tinha pago pelo Airbnb. Já tínhamos reservado e a família estava pagando. Eles se divertiam enquanto eu ia à conferência. Eu tinha um recibo de vários milhares de dólares pela casa em Phoenix. Então já estava tudo planejado. Era só uma viagem e... Posso dizer que fiquei surpreso durante uma viagem maravilhosa em família. Nos amamos. Mal vemos a hora de nos amar. E isso vai para o Tribunal Federal e então o juiz diz que você é o tipo de pessoa que deseja ser na vida. Amém. Ok, obrigado. Outra coisa, eles tinham celulares e se estivessem em perigo, poderiam facilmente ter ligado para o 911 ou... Mas eles não ligaram. Então eles realmente não sentiram que estavam em perigo também. Na verdade, eles imploraram para voltar lá. Acho que sim, foi uma besteira. Eu deveria ter feito melhor, sabe? Uma última pergunta ou uma última reafirmação. Posso apenas pedir que você ouça todas as evidências dos depoimentos antes de tirar uma conclusão. E mais uma pergunta ou mais uma observação que eu mencionei. Nós realmente paramos várias vezes pelo caminho e fizemos ele sair. Nós realmente paramos e tentamos conseguir um transporte ou algo assim para nos levar até um deles, porque os veículos estavam com pouca gente. E várias cadeirinhas de carro e outras coisas, então eles estavam lotados. Ok, obrigado por terem paciência comigo. Ei, pessoal, Ei, Bryce, obrigado.